A gravação. Show de bola. Boa noite, galera, para quem estiver me assistindo aí depois com a gravação. Pessoal, hoje é a nossa terceira web, dia 27/4, beleza? Hoje eu vou explicar aqui, dia 27/4. Hoje eu vou explicar a SAP 3, beleza? Ela é tranquila de se fazer, tá? Ela também é no simulador, e aí você faz o simulador, tira os prints, coloca na folha de resposta e envia a folha de resposta, certo? Então, galera, teve gente que enviou os prints sem terminar o exercício. Muita atenção, o procedimento é o seguinte: abre o simulador, faz todo o exercício, antes de clicar em finalizar, você tira os prints, clique em finalizar e depois tira o print do resultado, beleza? Não adianta vir aqui no simulador, o simulador tá aberto, aí o cara pega e tira print da placa vazia, tá? Para mim não resolve nada, beleza? Ou então, na hora que finalizar, tira o print só de uma parte do resultado, tá? Vou mostrar para vocês direitinho. Então me acompanha aí até o final. Então, pessoal, eu tô aqui no Ava, certo? E aí eu tô na guia conteúdo do curso. É o terceiro link aqui, ó, simulador etapa 3. Se você vier aqui na situação de aprendizagem, você vai poder baixar os arquivos que explicam sobre essa atividade. Eles estão aqui, ó. Beleza? Então, são dois arquivos. Um de explicação e outro da folha de resposta, beleza? Eu já baixei esses dois arquivos, certo? Para o meu computador. E aqui, galera, é o link para enviar, tá? Onde eu marquei de azul, enviar atividade, certo? Então eu vou abrir esses arquivos aqui no meu computador para a gente dar uma lida. Já estou com o descritivo aberto aqui, já estava lendo ele, certo? Então esse daqui é a folha de descrição da atividade. A descrição da atividade começa aqui nessa página, onde tem um tanque desenhado, tá? Na página 3 do slide. Então, pessoal, ordem de serviço número 3. Implementar circuito elétrico de acionamento a tiristor para a corrente do ventilador do tanque de resfriamento. Cada SAP, pessoal, vocês vão fazer uma parte do hardware do controle desse tanque, tá? Vocês já mexeram na fonte, já mexeram na placa, onde vocês dimensionam alguns resistores, né? Que vocês mandam um sinal lá para o sinal do sensor para o microcontrolador. Agora vocês vão fazer parte do controle da potência desse ventilador, tá? E aí, pessoal, como você sabe, quando é finalizado o processo de cozimento da bebida, o produto é liberado para um tanque de resfriamento, que é esse tanque aqui, onde ele irá descansar até atingir a temperatura ideal para ser engarrafado na linha de invase. Segundo a senhora Bárbara, o processo de resfriamento é crítico para o alcance da consistência ideal do produto. Deste modo, a senhora Bárbara determinou uma faixa de temperatura do produto no tanque de resfriamento para uso de ventilação mecânica, visando aumentar a dissipação de calor e acelerar a diminuição da temperatura do produto contido neste tanque, né? Para esfriar mais rápido, usou o ventilador. A ventilação mecânica utilizará o ventilador para criar uma corrente de ar nas aletas do tanque de resfriamento, ocasionando uma redução no tempo de resfriamento da bebida. Vide figura abaixo. Então essa aqui é só uma figura ilustrativa, certo? E aí você vai fazer somente o controle da potência desse ventilador aqui, ó. Opa, desse ventilador aqui. A plaquinha eletrônica que você vai mexer no simulador fica dentro dessa caixinha, tá? Então, devido ao tamanho reduzido, ausência de partes móveis e robustez, optou-se pelo uso de tiristores para realizar o acionamento do ventilador, que consiste em um motor de corrente alternada de pequeno porte, que é o ventilador. Seu serviço é finalizar a construção de parte do circuito elétrico do sistema de controle do ventilador do tanque de resfriamento, ou seja, terminar
o circuito elétrico, né, que é a plaquinha eletrônica, certo? Vou pintar de amarelo. A placa desse circuito já foi confeccionada e utiliza thyristor, microcontrolador de 8 bits e outros componentes. Só que você vai mexer só com thyristor, tá? E outros componentezinhos. O micro você não mexe. Esta atividade deverá ser realizada individualmente na oficina virtual da empresa. A oficina virtual é o simulador. Depois da conclusão do serviço, será emitido um parecer e ligado uma cor na coluna progresso do quadro acima. Esse quadro acima, pessoal, é porque esse texto foi copiado de lá, tá? Do simulador. Sua missão nesta OS é obter um desempenho satisfatório, ou seja, ligar a cor amarela ou verde, tá? Lá no simulador, pessoal, quando você vai abrir o simulador, aqui na, cliquei na comunicação, ó, conteúdo do curso, simulador etapa 3, entrar. Então, do lado do link onde você clica para abrir, aqui é o link que você clica para abrir o simulador, certo? Aqui é onde vai aparecer a sua nota do simulador depois que você terminar. Não é a nota do AVA, tá? Essa nota é uma avaliação do simulador, é o parecer que fala lá no texto, certo? Se você, por acaso, fechar essa SAP, o simulador, terminou o simulador, finalizou, não tirou print e fechou o simulador, é só você vir aqui e clicar na sua nota que vai aparecer aqui, tá? Que aí você abre o resultado e pode tirar print do resultado com calma, beleza? Então deixa eu voltar para o nosso arquivo aqui. Então, pessoal, aqui a folha de resposta está lá disponível no AVA e para enviar a atividade, siga os passos, né, que eu vou falar aqui para vocês. Então, pessoal, lembrando que, como toda atividade no simulador, cada vez que você abre o simulador, a atividade muda, tá? A atividade ela varia, beleza? Isso é o que a gente chama de variantes, tá? Ao finalizar a construção do circuito elétrico do sistema de controle do ventilador do tanque de resfriamento, que utiliza um thyristor pelo tamanho reduzido, robustez e ausência de partes móveis e será acionado por microcontrolador. Posteriormente, o microcontrolador será programado para controlar o ventilador por meio da saída digital deste circuito elétrico. Para você executar essa atividade, utilize a placa de circuito impresso disponível na mesa da oficina virtual da empresa, lá no simulador, onde estão instalados os conectores porta-fusível microcontrolador e o resistor R5 de 1K2 de 1,2 kΩ, tá? É assim que se escreve 1,2 kΩ, é 1K2. Então, pessoal, tem componentes já inseridos na placa, certo? Você vai precisar se preocupar só com os que não estão lá. A partir dessa placa, você deve... A partir dessa placa, você deve selecionar os componentes eletrônicos que estão faltando na placa lá no almoxarifado. Posicioná-los e colocá-los corretamente na placa do circuito impresso, baseados no seu diagrama elétrico. Depois, realizar as ligações necessárias para concluir a construção do circuito. Importante, galera, o engenheiro responsável lhe solicitou a utilização de olha só, optotriac do tipo, algum tipo que vai aparecer dependendo da variação do seu simulador, do tipo X, certo? Quando você abrir o simulador, esse texto aqui é a ordem de serviço do simulador. No lugar desse X vai aparecer um tipo do optotriac, tá? Esse optotriac aqui, galera, é um optoacoplador, beleza? E a limitação da corrente do LED interno do optotriac em Y miliamperes, mais ou menos 10%. Aqui também vai ter um número, tá? Quando você abrir o simulador. O LED interno do optotriac, o optoacoplador ou optotriac tem um LED interno, tá, galera?
Lá na apostila tem explicando o que que é. Dá uma pesquisada na internet também que vocês vão entender melhor esse optotriac, tá? Ele basicamente serve para separar a alta potência, alta tensão, da baixa tensão, que é do microcontrolador. Então o microcontrolador, através dele, consegue acionar uma alta potência e alta tensão, tá? Porque o microcontrolador é da ordem de 5 volts, corrente contínua, desculpa. Mas a carga, que é o ventilador, é da ordem de 380 volts, corrente alternada, tá? Aliás, 380 não, 220. Então, por isso que o optotriac tem esse nome, tá? Optoacoplador, certo? Então, o LED interno do optoacoplador opera em uma tensão de 1,15 volts, ou seja, o LED interno, para você acionar ele, você tem que colocar 1,15 volts nele, tá? Enquanto que o sinal enviado pelo microcontrolador é de 5 volts, com corrente máxima de 25 mA. Você deve dimensionar o resistor R8 de forma a obter a corrente adequada sobre o LED emissor interno do optotriac. O que acontece? O pino do microcontrolador está em série com o resistor, que está em série com esse optotriac, com o LED do optotriac. É 5 volts o pino do microcontrolador. Só que o LED é 1.15. Então tem um resistor, que é o R8, para diminuir essa corrente e dar uma queda de tensão, tá? Então, para você calcular esse resistor R8, você vai ter que calcular ele. Esse resistor R8, ele tem que ter uma queda de tensão nele que é 5 volts menos a queda de tensão no LED. Ou seja, 5 menos 1.15, tá? E qual é a corrente do LED? Do LED do optotriac. Quando você selecionar o optotriac, vai aparecer lá a corrente dele, tá? Mas lembrando aqui que o microcontrolador consegue acionar até 25 mA. Então, você pode fazer a conta ali com 20 mA, né? Então vai ficar 5 menos 1.15 volts, que é isso é a tensão no resistor, isso dividido por 20 mA, tá? Aí você vai ter o valor do resistor, beleza? Desse R8. O ventilador, que será controlado em 220 volts corrente alternada, e a corrente nominal do ventilador é de 2,5 amperes. Por questões de segurança e robustez, é solicitado o superdimensionamento do tiristor para suportar até o dobro da corrente. Então o tiristor aqui tem que ser maior do que 5 amperes, tá? E tensão igual ou superior a 380 volts. O ventilador é 220, mas você vai selecionar um tiristor que ele suporte 380 volts ou mais, tá? E ele tem que suportar o dobro do ventilador, ou seja, 5 amperes ou mais, tá? Então é desse jeito que você seleciona o tiristor e calcula o R8. Após a construção desta placa, clicando na entrega do serviço, será solicitado que você indique os componentes que fornecem maior risco de choque elétrico direto, por serem alimentados com tensões superiores a 50 volts durante o funcionamento, respondendo e finalizando o serviço. Então, pessoal, na placa tem a parte de baixa tensão e a parte de alta tensão. E o optoacoplador está para separar as duas. Então você tem que marcar também no simulador todos os componentes que estão do lado da alta tensão, beleza? Pelo diagrama elétrico dá para enxergar isso, tá? Especificação técnica. Clique aqui para ver o diagrama elétrico do circuito a ser implementado na placa. Neste esquema já estão definidos os valores dos seguintes componentes: R7, R9, C1 e F1. Ver variante, ou seja, isso aqui vai depender da sua variante que saiu do simulador, beleza? O optotriac do tipo X, que vai depender da variante, com delimitação da corrente do LED interno desse optotriac em Y miliamperes, que vai depender da variante também, tá? Esse Y miliamperes aqui é o que você vai usar na conta do R8, beleza? Que eu falei que pode ser 20 miliamperes, tá? Mas vai depender da variante. Então é esse cara aqui que você usa.
O LED interno do Optotriac opera com 1.15 volts. Então aqui é um material disponível, né? E aqui é o exemplo da placa, certo? Vou abrir no simulador a placa que fica melhor de mostrar para vocês. Aqui, pessoal, tá a placa, as trilhas, né, e a marcação no silk do nome dos componentes, o que são cada componente, certo? Então, para gerar aleatoriedade na ordem de serviço, foram selecionados alguns componentes com vários valores possíveis de serem selecionados para este serviço. Criamos assim o quadro de variantes. Essas variantes são apresentadas na tabela abaixo. Ou seja, galera, você pode sair com o exercício dessa coluna ou o exercício dessa coluna ou o exercício dessa coluna aqui ou o exercício dessa coluna aqui. Então você tem 4 variantes diferentes, beleza? Com esses valores para cada um dos componentes. Tá? Somente a corrente do LED, que vai variar entre 10, 12, 15 e 18 mA para as 4 variantes, certo? Observação. Os componentes que deverão ser dimensionados pelo aluno nesta placa são o R8 e o tiristor. Tá? O resto está escrito aqui qual você vai selecionar, beleza? Por exemplo, se você sai com a variante 1, você vai ter que selecionar um MOC 3020 para o Optotriac. Se você sair com a variante 2, você vai ter que selecionar um MOC 3011 para o Optotriac e assim por diante, certo? Aqui, pessoal, é o esquema elétrico da placa. E aqui, pessoal, só repete o texto que eu li lá em cima, tá? É o mesmo texto, beleza? Falando aqui, na verdade, esse texto aqui já está com a variante X e Y preenchida, tá? Nesse caso aqui é o MOC 3020 e para o LED do optoacoplador utilizar 10 mA, certo? Aqui, os componentes que vem na placa já estão definidos também, porque nesse texto aqui já é o texto de uma variante selecionada, certo? Então, após ler a ordem de serviço e o tutorial, o aluno se depara com a placa de circuito impresso na mesa da oficina, que deverá ser completada com os componentes que estão faltando, atendendo à especificação de serviço. O que o aluno vai fazer? Completar a placa com os componentes U2, R7, R9, C1, F1, R8 e Q2. Galera, não são todos os componentes, tá? Exageraram nesse texto aqui. Como a gente já leu, né? Você vai colocar o U2, que é o optoacoplador, o R8, o Q2, beleza? Os outros, eu acho que não precisa colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui é o simulador, tá, gente? Vai precisar colocar o R7 e o R8 também, tá? E o C1. Todos os componentes, o F1 também. Uai, falou que ia vir os componentes, mas não veio. Só que é o seguinte, esses componentes já estão determinados pela variante, beleza? Aqui na ordem de serviço. Ó, o R7 já está escrito o que é, o R9 já está escrito o que é, o C1 já está escrito o que é, beleza? O F1, que é o fusível, também já está escrito qual que é o seu valor. Então é só selecionar e colocar. Alguém mandou mensagem? Não, levantaram a mão. Ulisses? Oi. Pode falar. Deixa eu te falar, essa aí tem que colocar jumper? Não. Essa não tem jumper. Tranquilo. Certo? Voltando aqui no arquivo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar. Então, colocar todos os componentes faltantes, escolher os componentes certo com base na especificação, colocar corretamente esses componentes na placa de circuito impresso, calcular o R8, como eu expliquei antes, pega a tensão de 5 volts menos 1,15 volts e divide pela corrente do LED do Optotriac. Definir o Q2, que é o tiristor, colocar na placa. Indicar os componentes com tensão superior a 50 volts.
Após a conclusão, o aluno deve fazer a entrega ao engenheiro, certo? E aqui, daqui para baixo, são os componentes disponíveis no almoxarifado, beleza? Que é o que a gente vai ver lá. E aí tem alguns dados aqui no final, certo? E aqui tem os prints que você precisa tirar. Pessoal, primeiro print, diagrama elétrico da placa. Segundo print, especificação técnica. Terceiro print, a placa com os componentes. Galera, não tira print da placa vazia. A parte de baixo da placa não precisa tirar o print, apesar de estar aqui, porque aqui a gente consegue ver por cima. E aí, pessoal, precisa tirar o print do resultado do simulador também, beleza? Não se esqueçam do resultado do simulador, certo? Agora, galera, eu vou mostrar o simulador lá para vocês. Quando você abre o simulador, ele vem dessa forma aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo expandir isso. Não expande, não. Então, beleza. Então, ele vem dessa forma. A descrição. Aqui é aquele texto que eu li com vocês, certo? No meu caso, veio um MOC 3021 e a corrente de 18 mA, beleza? Aqui no diagrama é o diagrama elétrico, especificação técnica e material disponível, certo? Aí você vem aqui no almoxarifado, seleciona os componentes de acordo com a sua ordem de serviço, puxa os componentes para a bancada de trabalho e depois da bancada de trabalho você coloca na placa, beleza? E antes de enviar, antes de finalizar, galera, você tem que vir aqui no risco de choque e utilizar os botões abaixo para selecionar os componentes que representam o risco de choque, tá? Então, eu vou pegar aqui alguns componentes e colocar na placa para mostrar para vocês como que faz. O meu caso é o MOC 3021. Deixa eu pegar o MOC 3021 aqui. CIs, Optotriac 1,15 volts. MOC 30, o que que é? Eu já esqueci o que que é o meu. MOC 3021. Então, vou selecionar o MOC 3021 aqui. Peguei ele, puxei para a bancada. O que mais? A especificação técnica. R7, 330 ohms, 270 ohms. Então, vou vir aqui no almoxarifado, pegar um de resistor de 330. 1/8 de watt, certo? Então, é aqui. Então, é 330. 3 multiplicador 10, 330. Puxei o resistor para cá. E 270, né? 270. Vou pegar o 270 aqui. 27 vezes 10. Beleza? Peguei o 27 vezes 10. Show de bola. Agora, C1 deverá ter capacitância entre 40 e 150 nano e tensão igual ou superior a 300 volts. 40 ou entre o quê? Já esqueci. 40 e 150 nano, 300 volts. Quarenta e 150 nano, 300 volts. Ó, 100 nano, 220 nano, 330 nano. E daqui para baixo aumenta, certo? Então, eu vou pegar esse de 100 nanofarad, 1000 volts. Peguei ele aqui. Que é mais fusível de 4 amperes. Então, vou vir aqui no fusível. Fusível 20 milímetros, fusível 32 milímetros. Não, eu tenho que olhar na placa qual que é o tamanho dele, tá? Então, vou pegar o de 20 milímetros e o de 32 milímetros, de 4 amperes. E aí eu descubro qual que encaixa, qual que é o tamanho certo para colocar na placa. Beleza? Aí eu vim aqui na placa. Vou botar o fusível. Ó, parece que é o fusível maior, que é o de 32 milímetros. Então, vou puxar ele aqui, colocar ele aqui e encaixar. Não tem lado, é realmente o de 32 milímetros.
Agora eu vou vir aqui e colocar o capacitor C1. O capacitor C1 também não tem polaridade. Vou vir aqui e colocar o optotriac. Esse tem polaridade. Observe o chanfro. Vou colocar ele com o chanfro aqui. Certo? O chanfro dele tem que casar com o chanfro do desenho na placa. Agora o componente R7 é de 330. Que é esse primeiro resistor aqui. Vou jogar no R7. E aí, cadê? Aí, foi. Vou encaixar. Não tem polaridade o transistor. E esse outro... transistor não, desculpa, o resistor, né? E o outro é R9 270. Deixa eu virar a placa aqui. R9 270. Eu não selecionei o optotriac, né? Esqueci de selecionar o optotriac. Vamos selecionar. O optotriac, para minha variante da atividade, tem que ser um... Cadê? 2,5 amperes, mas tem que ser o dobro, né? 5 amperes e 380 volts, né? Então vou lá e vou pegar o optotriac. Tiristor, optotriac não, desculpa, tiristor. Então aqui, galera, tiristor TO220, tiristor TO92. Só pelo formato eu sei que o TO92 ele é pequenininho. Ele não vai ter as correntes ou tensões que vão ser suficientes para minha atividade. Então é esse TO220. Então vamos selecionar qual que encaixa para mim. Ó, V máximo 600 volts e máximo 12 amperes. Muito importante, pino do gate é o terceiro pino. O gate, galera, é esse cara aqui, ó. Deixa eu abrir a diagrama. O gate, galera, é esse pino aqui, ó. Que ele tá ligado no pino 4 do optoacoplador, tá? Então, eu tenho que verificar aqui na placa qual que é o pino que está ligado no pino 4 do optoacoplador. É esse cara aqui, ó. Esse pino aqui, ó. Calma aí que agora eu consigo. É esse carinha aqui, ó. Certo? Ele tá ligado nesse pino aqui do optoacoplador, porque eu tô vendo na trilha escura. Ou seja, galera, eu preciso de um optoacoplador que o terceiro pino seja o gate, tá? Então eu vou lá no almoxarifado, tiristor. E aí esse cara aqui, ele atende. Esse cara aqui, 400 volts, 16 miliamperes, também. 400 volts, 8 amperes, também atende. 600, 6 amperes, também atende. 600, 4 amperes, esse já não atende, porque tem que ser o dobro da corrente, que é 5 amperes, ou mais. 200 volts, 5 amperes, mas a tensão não atende. E assim por diante. 300 volts, 5 amperes, a tensão não atende. 400 volts, 5 amperes. Vou selecionar esse que está bem próximo. Ó, pino 3, tipo SCR, certo? Ó, tem SCR, tem TRIAC, tá? Vamos ver lá na descrição se fala alguma coisa sobre isso, que eu não tô lembrado de ler. Especificação técnica. Deixa eu ver se fala aqui na folha de no descritivo da atividade.
É. Deixa eu pesquisar aqui. Eita. Realmente, não tem na lista, tá? Mas pelo diagrama elétrico, pelo desenho do componente, você consegue saber qual que é, se é um SCR ou se é um ETRIAC. Eu vou vir aqui na internet, na apostila também tem, tá? E vou pesquisar aqui. TRIAC. Símbolo. Olha só o símbolo do TRIAC. Vou pesquisar SCR. Símbolo. Olha só o símbolo do SCR. Tá vendo a diferença? Então a gente tem que selecionar um TRIAC. Ó o símbolo do Q2 aqui, ó. Certo? Então vou selecionar um TRIAC. Então vamos lá. Opa, esse cara aqui serve, ó, 500 volts, 5 amperes. E é um TRIAC, pino 3. Vou pegar ele. Agora, galera, eu vou jogar ele lá. Pera aí. Tem outro detalhe aqui, que é a orientação desse cara, galera. O pino 1, eu coloquei ele errado aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui. Tá ruim de ver. Pessoal, o pino 1, ele tem o componente, ele tem uma aleta. Quer ver? Deixa ele virar aqui, ó. Tá vendo essa aleta de metal aqui? Ó, essa aletinha de metal, ela fica de um lado do componente. Com ela para trás, o pino da esquerda, se você olhar de frente o componente, com ela para trás, o pino da esquerda é o pino 1, tá? Você pode vir aqui também e fazer o seguinte, ó. Você pega o nome do componente, TIC216E. TIC216E, pinos, e dá um Enter. Aí você vai aqui em imagens. É TIC 216 é mesmo? TIC 216 é. Isso aí. Não apareceu a foto dele. Então a gente apela. A gente pesquisa o datasheet dele. Você digita aqui, datasheet, certo? TIC 216E, não é? Isso. Datasheet. Se escreve desse jeito aqui, viu? E aí você abre o datasheet dele. Clica em qualquer link lá e abre o datasheet, que o datasheet tem a foto do componente e a marcação do pino. Olha só. Olha ele aqui. Então tá vendo aqui, ó, se você olhar de frente, se você olhar de frente pro componente aqui, ó, se você olhar nessa direção pro componente, o pino 1 é esse aqui, ó. O pino 1 é esse cara aqui, beleza? E o pino 3, que é o gate, é esse carinha aqui, certo? Então, eu tenho que orientar o meu componente de forma que o pino 3 encaixe aqui, ó. Certo? Então vou colocar. No sinal do triac, né? Exatamente. Foi. Agora ele tá certinho. Olha lá. Beleza? Olhando nesse sentido aqui, galera, que é o pino 3 desse lado aqui, tá? E aí, terminei a atividade. Não, falta marcar os componentes com alta tensão. Baixa tensão é esse menos aqui. Quais que são baixa tensão? Esse que estão do lado da baixa aqui, ó. E falta colocar o R8, não coloquei o R8. O R9, galera, ele tá ligado no TRIAC, ele é alta tensão, tá? Todos os componentes que estão ligados no TRIAC e para frente aqui do TRIAC é alta tensão, beleza? E os outros é baixa tensão. Eu vou abrir o diagrama aqui e mostrar para vocês. Ó, percebam que o optoacoplador daqui para cá é alta tensão. Daqui para cá é baixa tensão.
no azul, certo? Então o R8 é baixa tensão, o PIC, que é o microcontrolador, é baixa tensão. O optoacoplador, galera, você pode definir ele sendo alta tensão, beleza? Porque ele é um componente que, se você encostar nos pinos 6 ou 4, você pode tomar choque, tá? Então você pode definir ele como sendo um componente de alta tensão, beleza? E aí R9 também é um componente de alta tensão, F1 também, o Q2 também, C1 também e o R7 também, beleza? Eu só não selecionei o R8, faltou-me selecionar o R8, mas não tem problema. Então, pessoal, quando você marcar o componente, ele vai ficar, quando você marcar como alta tensão, ele vai ficar amarelinho embaixo dele, certo? Olha lá, tá vendo aqui? Então, ele ficando amarelinho, você marcou ele como alta tensão, beleza? Marca também os conectores aqui, certo? E é isso, galera. Terminou, colocou o R8 aqui, calculou e colocou o R8. Envia, tira o print, né? Envia a atividade aqui no finalizar, certo? Tira o print. Opa. Tira o print do resultado. Vou enviar sem o R8 mesmo. Tira o print de toda essa tela aqui, ó. Eu só errei o R8, tá vendo? Tá faltando errei a demarcação de um componente também. Então tira print de toda esse texto aqui, tira o print do início dele, roda um pouquinho, tira o print do resto, roda um pouquinho, tira o print dessa parte, até eu chegar no final, certo? E aí, pessoal, só sair e enviar o arquivo lá no Ava, beleza? Se você saiu e não tirou o print de tudo, é só você vir aqui, ó, no link do simulador. Ué, por que não tem nota aqui? Era para ter aparecido a minha nota aqui, ó. Demora a atualizar esse sistema aí. Ah, deve ser por isso. Opa. Então, se você errar, ou errar não tirar print dos resultados, é só você vir aqui e clicar na sua nota aqui que você abre. Beleza? E é isso aí, galera. Interromper aqui a gravação. Valeu, até mais.